Quando o primeiro sussurro apareceu nas redes sociais, muitos torcedores do São Paulo acharam que era mais uma dessas invenções de janela de transferência. Mas bastou ver o nome Yerry Mina ao lado de Tricolor e chegada de graça para o coração acelerar de um jeito diferente. Não era uma simples fofoca de bar, parecia aquele tipo de rumor que nasce tímido, mas ganha força a cada comentário, a cada áudio de WhatsApp, a cada live de torcedor empolgado no pós-jogo. Para quem vive o São Paulo no dia a dia, com o Morumbi como segunda casa, a ideia de ver um zagueiro do tamanho de Yerry Mina vestindo o manto tricolor mexe fundo com a imaginação. A gente já começa a visualizar o gigante colombiano subindo nas bolas paradas, chamando a responsabilidade na defesa, batendo no peito e apontando para a torcida como quem diz que agora a casa é dele. E quando ainda se fala que ele poderia chegar sem custo de transferência, o sonho vira quase uma provocação ao destino. O rumor de que Yerry Mina pode desembarcar de graça no tricolor cai como luva no momento em que o clube tenta equilibrar ambição esportiva com responsabilidade financeira. O torcedor sabe que o São Paulo não está nadando em dinheiro e que qualquer reforço de peso normalmente vem acompanhado de contas apertadas, negociações difíceis e sacrifícios no elenco. Por isso, imaginar um jogador desse porte chegando apenas com acerto salarial e luvas bem estruturadas soa como um verdadeiro presente dos deuses da bola. Nos grupos de torcedores, o assunto tomou conta das conversas, e ninguém fala de outra coisa. Tem quem puxe vídeo antigo de Yerry Mina na seleção colombiana, tem quem lembre dos tempos dele no futebol brasileiro, tem quem analise minuciosamente cada jogo recente na Europa para ver se o nível ainda está alto. A verdade é que, como São Paulino, a gente se apega a qualquer detalhe que possa transformar um simples rumor em possibilidade real. A defesa do São Paulo, que já teve seus momentos de solidez e outros de extrema vulnerabilidade, parece o setor perfeito para receber um reforço desse calibre. Quantas vezes o torcedor não viu a equipe sofrer em bolas levantadas na área, faltando justamente alguém com presença física, leitura de jogo e liderança para organizar tudo lá atrás. Quando se fala de Mina, fala-se de um zagueiro que impõe respeito só de entrar em campo, algo que qualquer tricolor sonha em ver novamente como rotina. Outro ponto que faz esse rumor ganhar força no coração da torcida é o simbolismo por trás da contratação de um jogador conhecido mundialmente. O São Paulo, acostumado a grandes nomes, a ser vitrine no cenário internacional, sente falta de movimentos que façam o clube voltar aos holofotes globais. Ter Yerry Mina como cartão de visitas de uma nova fase seria quase como dizer ao continente inteiro que o tricolor está pronto para retomar seu lugar de protagonista. Nos bastidores imaginados pelos torcedores, a diretoria se movimenta em silêncio, estudando números, conversando com empresários, calculando impacto de imagem e retorno esportivo. O discurso que corre entre os mais otimistas é de que o projeto esportivo do São Paulo, somado ao carinho da torcida e à possibilidade de ser peça central na defesa, podem seduzir o zagueiro. E se existe brecha contratual que permita uma saída livre, a equação fica ainda mais sedutora. A ideia de chegar de graça não é apenas um detalhe financeiro, é um símbolo de oportunidade rara no mercado inflacionado. Em um cenário em que qualquer zagueiro mediano custa uma pequena fortuna, imaginar um defensor experiente, acostumado a jogos grandes e com currículo pesado, assinando sem taxa de transferência é quase um conto de fadas moderno. O torcedor sabe que não existe almoço grátis, mas também sabe que, às vezes, o mercado oferece brechas para quem está atento. No Morumbi, cada corredor parece ecoar o nome do colombiano antes mesmo de qualquer anúncio oficial. É como se a arquibancada já ensaiasse o grito, testando entonações, criando músicas e imaginando coreografias com o rosto de Mina estampado em bandeirões gigantes. O torcedor são paulino vive de sonho, mas é um sonho que se alimenta de memórias de títulos e de uma história que legitima toda essa esperança. Esportivamente, a chegada de Yerry Mina poderia representar uma mudança de patamar para o sistema defensivo tricolor. Além do vigor físico e do poder de imposição, sua experiência em ligas competitivas e em jogos de seleções traria um nível de concentração e leitura de jogo muito acima da média. Em noites de mata-mata, quando um detalhe define uma classificação, ter alguém assim lá atrás faz toda a diferença entre a festa e o silêncio. A presença de um líder na zaga influencia não só os companheiros de linha defensiva, mas também o meio-campo, o goleiro e até o comportamento ofensivo do time. Sabendo que a retaguarda está mais segura, os laterais podem apoiar com mais confiança, os volantes podem variar posição e os meias podem se arriscar em jogadas mais ousadas. É um efeito dominó de segurança e autoridade que o torcedor sente falta desde os tempos em que a defesa são paulina era referência no país. O rumor também desperta discussões sobre como o técnico encaixaria Mina no sistema tático atual. Se o plano é manter uma linha com 2 zagueiros, a disputa por vagas promete ser intensa, e isso, para o torcedor, é motivo de empolgação. Quando o nível de exigência sobe, ninguém pode se acomodar, e a camisa tricolor ganha ainda mais peso dentro do próprio elenco.
Há quem sonhe ainda mais alto e imagine o São Paulo testando formações com 3 zagueiros, fortalecendo o sistema defensivo sem abrir mão da saída de bola qualificada. Yerry Mina, com sua altura e força, poderia ser o homem da sobra, o guardião que corrige posicionamentos e vence duelos diretos pelo alto. Em escanteios e faltas próximas à área adversária, ele se tornaria um autêntico atacante disfarçado. Fora de campo, a figura de Mina também teria impacto. Um jogador com trajetória em grandes clubes europeus e presença constante em convocações de seleção agrega respeito automático ao vestiário. Os mais jovens passam a ter um espelho de disciplina, de rotina profissional, de mentalidade competitiva, algo que ajuda a formar a próxima geração tricolor dentro de um padrão mais elevado. Do ponto de vista da comunicação e do marketing, a simples especulação já faz barulho. Imagina então se o rumor se aproxima de uma confirmação concreta. Redes sociais do clube explodiriam em engajamento, camisas personalizadas seriam projetadas, vídeos especiais seriam produzidos, e a imagem do São Paulo rodaria o mundo em portais esportivos. É o tipo de movimento que valoriza a marca, atrai patrocinadores e, principalmente, reacende o orgulho em vestir as cores do clube. O torcedor são paulino, acostumado à montanha-russa emocional das últimas temporadas, tenta dosar a empolgação com um pouco de cautela. A gente sabe que já sonhou alto em outras janelas e viu negociações se perderem nos detalhes burocráticos ou no assédio de clubes com mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela voz interna que insiste em dizer que, uma hora, a sorte precisa sorrir para o nosso lado. Outro ponto que torna o rumor tão saboroso é o encaixe de perfil. Mina é exatamente o tipo de jogador que o São Paulo precisa: experiente, forte, decisivo em bola aérea e com espírito competitivo. Não é uma aposta incerta, é um nome que chega com peso, com capacidade de resolver problemas que o torcedor enxerga a cada jogo em que a equipe sofre cruzamentos e bolas paradas. Quando se fala em chegada de graça, também se pensa em como isso abre margem para o clube investir em outras posições. Ao invés de comprometer grande parte do orçamento com taxa de transferência, a diretoria poderia concentrar esforços em reforçar o meio-campo ou o ataque, montando uma espinha dorsal realmente forte. A soma de um zagueiro desse nível com um time bem equilibrado deixa o torcedor sonhando com campanhas sólidas em todas as competições. Os bastidores imaginários da negociação ganham vida na cabeça da torcida. Alguns imaginam reuniões discretas em hotéis de São Paulo, com dirigentes apresentando um projeto ambicioso, metas esportivas claras e um plano de carreira para o jogador no Brasil. Outros preferem acreditar em telefonemas decisivos, em conversas sérias nos bastidores, em empresários alinhando expectativa salarial com a realidade financeira do clube. Há também o lado emocional da decisão, algo que o São Paulino gosta de acreditar que pode pesar a seu favor. Jogar no Morumbi lotado, sentir a energia da torcida empurrando o time nos momentos difíceis, construir uma história num clube tricampeão mundial são argumentos que vão além do dinheiro. E, se tem algo que o torcedor sabe, é que alguns craques gostam de desafios com peso histórico. O rumor ainda levanta a questão da concorrência no mercado. Se Mina está realmente disponível para sair sem custos de transferência, é provável que outros clubes também estejam atentos a essa oportunidade. A torcida tricolor, porém, insiste em acreditar que o projeto e a tradição do São Paulo podem fazer a diferença. Seria quase uma vitória de bastidores ver o clube superando rivais nesse tipo de corrida silenciosa. Dentro do elenco atual, a possível chegada de um nome tão forte na zaga certamente mexeria com a hierarquia natural do grupo. Alguns jogadores teriam que lutar ainda mais por espaço, outros poderiam crescer tecnicamente treinando ao lado de um defensor desse porte. O torcedor gosta dessa ideia de meritocracia, de ver que a disputa por posição é intensa e que ninguém tem cadeira cativa. A adaptação de Mina ao clima, ao estilo de jogo e à rotina no Brasil é outro ponto discutido nas conversas de boteco entre são paulinos. Muitos lembram que ele já conhece o futebol sul-americano, não seria um corpo estranho ao ambiente. E o Morumbi, com sua história, seu gramado e sua atmosfera, costuma ser um lugar que acolhe bem quem se entrega de verdade à camisa. O rumor também acende a chama da Libertadores no imaginário tricolor. Mesmo quando o time não está garantido na competição, o torcedor pensa projetando esse grande palco. Imagina Mina encarando atacantes de todo o continente, viajando para estádios complicados e segurando o resultado em jogos pesados. Ter um zagueiro com essa bagagem parece condição quase obrigatória para quem quer voltar a ser protagonista sul-americano. Em rodadas decisivas de campeonato nacional, a presença de um defensor desse nível também poderia evitar tropeços que tanto machucaram a torcida nos últimos anos. Quantos pontos foram perdidos em lances simples, em bolas que poderiam ser afastadas com mais firmeza, em falhas de marcação em escanteios. Com um líder absoluto na defesa, esses detalhes podem passar de vilões a aliados.
Como torcedor, é impossível não se pegar navegando em vídeos de melhores momentos, revendo gols de cabeça, desarmes precisos, divididas vencidas na força e na técnica. Cada lance assistido é como combustível para a imaginação, um tijolo a mais na construção desse sonho tricolor. E quando o nome do São Paulo aparece associado às imagens, por mais que sejam montagens de torcedores, a sensação é de que o rumor ganha vida. A presença de Yerry Mina também poderia elevar o nível treinamentos, algo que o torcedor não vê, mas sabe que faz diferença. Treinar diariamente contra um zagueiro desse porte obriga atacantes e meias a serem mais criativos, mais rápidos, mais inteligentes. O padrão do treino sobe e, como consequência, o desempenho em campo tende a melhorar, mesmo para quem não esperava esse salto de rendimento. Na relação com a torcida, um jogador carismático e intenso como Mina tem tudo para virar rapidamente um dos xodós da arquibancada. O São Paulino se apaixona por quem mostra raça, quem vibra a cada desarme, quem sente o jogo como se estivesse lá em cima, na geral. E o colombiano tem esse perfil de jogador que não se esconde, que encara, que briga por cada centímetro de campo. O rumor também gera uma expectativa curiosa sobre possíveis parcerias defensivas. Qual zagueiro atual se encaixaria melhor ao lado de Mina? Quais características se complementariam? Como a dupla se comportaria em linha alta ou em bloco mais baixo? Essas discussões, que parecem simples papo de torcedor, revelam o quanto a ideia de contar com ele já está sendo levada a sério nos corações tricolores. Outra camada dessa especulação é a imagem do São Paulo perante o elenco e o mercado. Mostrar que o clube é capaz de atrair um nome desse peso, mesmo num contexto de ajuste financeiro, passa uma mensagem forte. É como dizer a todos que o tricolor ainda é um destino desejado, que a camisa continua sendo gigantesca e que o projeto não é apenas discurso vazio. No imaginário da torcida, a apresentação de Mina já tem até cenário definido. Um fim de tarde no Morumbi, torcida liberada para entrar, telão exibindo lances do colombiano, música alta e bandeiras tremulando. Quando ele entra no gramado com a camisa tricolor, o barulho é ensurdecedor, e cada passo até o centro do campo parece confirmar que o sonho deixou de ser rumor. A partir daí, a mente do São Paulino viaja por possíveis estreias, talvez num clássico, talvez num jogo decisivo de mata-mata. A primeira dividida ganha, o primeiro cabeceio tirando perigo, o primeiro gol em bola parada, tudo vira roteiro de filme. Cada cena imaginada alimenta ainda mais a vontade de ver essa história se concretizar de verdade. Ao mesmo tempo, o torcedor mais pé no chão lembra que o futebol é repleto de negociações que parecem encaminhadas e, de repente, desmoronam em detalhes. Uma proposta mais alta de outro clube, exigências salariais fora da realidade, divergências entre empresários. Por isso, muitos preferem curtir o rumor com um misto de esperança e cautela, sem querer cravar nada antes da hora. Mas, mesmo com toda essa prudência, é inegável que a especulação mexe com o astral do São Paulino. Depois de temporadas com altos e baixos, de campanhas em que a sensação foi de que faltou algo para o time engrenar de vez, a ideia de um reforço desse tamanho reacende a motivação de acompanhar cada treino, cada coletiva, cada movimentação de mercado. É como se o clube recebesse uma injeção de otimismo coletivo. Os mais supersticiosos já começam a ver sinais em tudo. Uma postagem enigmática de dirigente, uma curtida suspeita em rede social, uma aparição em aeroporto que poderia indicar escala para o Brasil. Cada detalhe vira pista, cada silêncio vira suspeita, e o rumor se transforma numa espécie de novela que ocupa a cabeça do torcedor até na hora de dormir. Enquanto nada é oficial, o São Paulo segue em campo com as peças atuais, e a torcida, dividida entre apoiar quem veste a camisa e sonhar com quem pode chegar, tenta encontrar equilíbrio. Não se trata de desmerecer quem está, mas de imaginar o quanto o grupo pode ser fortalecido. O rumor de Mina não é uma crítica ao elenco, é um desejo de elevar o patamar competitivo de todo mundo. No contexto atual do futebol brasileiro, trazer um jogador com essa bagagem sem pagar taxa de transferência seria um golpe de mestre. A diretoria, tantas vezes criticada por erros de planejamento, teria a chance de marcar um golaço de gestão. Para o torcedor, seria uma mudança de narrativa importante, sair de protagonista em crises para protagonista de uma grande jogada de mercado. Também é impossível ignorar o impacto internacional de um eventual acordo. Veículos esportivos de outros países certamente repercutiriam a notícia, destacando o movimento ousado do São Paulo. A camisa tricolor voltaria a ser exibida em programas de debate, análises táticas, entrevistas especiais, reforçando a imagem do clube como uma marca forte no cenário global. Para os fãs mais jovens, que cresceram vendo mais dificuldades do que glórias, um reforço do tamanho de Yerry Mina pode representar a primeira grande lembrança de impacto de mercado. Assim como gerações anteriores se lembram de grandes contratações com brilho nos olhos, essa nova geração quer ter suas próprias referências.
Quer dizer, eu vi o São Paulo trazer esse cara com orgulho. Dentro desse espírito, a ideia de Mina se tornar um dos líderes de vestiário ganha destaque. Não apenas pela experiência, mas pela forma intensa como ele costuma viver os jogos. Liderança não se impõe só pela fala, mas pelo comportamento, pela entrega, pelo exemplo. E o torcedor enxerga nele esse potencial de referência. Em termos estratégicos, uma defesa sólida é a base de qualquer time campeão, e isso o São Paulino sabe de cor. Quantas equipes históricas do clube começaram a ser construídas de trás para frente, com zagueiros firmes, goleiros seguros e laterais comprometidos? A possível chegada de Mina se encaixa nessa lógica de reconstrução de identidade defensiva. A cada dia que o rumor circula, cresce também a sensação de que, mesmo que a negociação não se concretize, o São Paulo precisa mirar nesse tipo de jogador. O torcedor não quer mais ouvir falar em apostas incertas, ele quer nomes que cheguem para resolver. Yerry Mina se torna, assim, um símbolo do nível de ambição que o tricolor precisa manter. Ao mesmo tempo, ninguém esquece que o futebol é um jogo de momentos. Se o clube conseguir aproveitar o timing certo, apresentar um projeto honesto e competitivo, ajustar números dentro da realidade, as chances aumentam. Para o São Paulino, tudo o que ele quer é que o São Paulo esteja ao menos sentado à mesa onde essas conversas acontecem. A compatibilidade entre perfil de jogador e necessidade do elenco é tão evidente que o rumor parece, por vezes, mais um desejo coletivo materializado do que uma simples notícia. É como se a própria torcida tivesse manifestado ao universo a carência por um zagueiro desse tipo, e o nome de Mina surgisse como resposta. Essa conexão emocional é o que faz o assunto crescer sem precisar de confirmações oficiais. Enquanto isso, a temporada segue, e cada gol sofrido em bola aérea parece reforçar a tese de que um reforço na zaga é urgente. O torcedor assiste aos jogos e, mentalmente, coloca Yerry Mina naquele lance, naquela disputa, naquela cobertura. E, claro, sempre imagina que, com ele em campo, o desfecho seria diferente, mais favorável ao tricolor. Nas rádios, podcasts e programas de debate feitos por torcedores, o tema já rendeu horas e mais horas de análise. Alguns projetam estatísticas, outros simulam escalações, outros comparam o colombiano a grandes zagueiros que já passaram pelo clube. Essa efervescência mostra como São Paulo ainda tem uma torcida viva, apaixonada e disposta a se engajar em qualquer vislumbre de boa notícia. A intensidade da repercussão também serve de termômetro para a própria diretoria perceber o que o torcedor deseja. Ver o entusiasmo que o nome de Mina gera poderia ser um incentivo a priorizar esse tipo de perfil nas buscas de mercado. Mais do que isso, mostra que a torcida está pronta para abraçar um projeto corajoso, desde que bem planejado. No fim das contas, o rumor sobre Yerry Mina chegar de graça ao tricolor é, ao mesmo tempo, sonho, análise e desabafo de uma torcida que quer voltar a se sentir temida. O São Paulino não se contenta em ser coadjuvante, ele quer ver o Morumbi novamente como palco de grandes noites, com um time sólido, competitivo e respeitado. E um zagueiro desse nível é peça-chave nesse quebra-cabeça. Até que algo concreto seja dito oficialmente, o torcedor segue alimentando a chama com aquilo que tem: esperança, memória e paixão. O rumor pode até esfriar com o tempo ou ser substituído por outras histórias de mercado, mas por enquanto ele cumpre um papel importante. Ele lembra ao São Paulino que ainda é possível sonhar grande, que a camisa do São Paulo ainda tem poder de atrair nomes que fazem diferença. Se um dia, daqui a pouco ou mais adiante, Yerry Mina realmente pisar no gramado do Morumbi como jogador do São Paulo, cada boato, cada conversa, cada análise nascida desse rumor ganhará um sabor especial. O torcedor vai olhar para trás e lembrar de como tudo começou, com um simples sussurro de mercado que inflamou o coração tricolor. Até lá, seguimos acreditando, porque ser São Paulino é nunca desistir de ver o clube no lugar que ele merece. E, enquanto a bola rola e o mercado se movimenta, o nome de Yerry Mina continua ecoando nas cabeças e nas conversas de quem ama o São Paulo. Talvez como prelúdio de uma grande contratação, talvez como símbolo de um desejo profundo por um time mais forte e competitivo. O certo é que, com rumor ou sem rumor, o tricolor segue gigante, e a esperança de ver um defensor desse tamanho vestindo nosso manto continua sendo um combustível poderoso para a alma são paulina.